Viver em outro mundo. Capítulo 29. Recompensas. Zal levantou-se alegremente. Leve-me para ver aquele homem. Ele puxou a mão de Meg e correu direto para a escrava. Meg congelou por um momento, então olhou para a mão de Zal segurando a dela. Seus olhos brilharam de alegria, seguidos de timidez. Mas Zal não estava prestando atenção, então ele não percebeu. Ele também não estava ciente de que Meirin estava seguindo atrás deles. Várias pessoas estavam do lado de fora do castelo, que foi onde ele encontrou o escravo. Vendo o escravo ali, Zal parecia ter cometido um erro. Descobriu-se que a escrava era do sexo feminino. Zal pensou que seria um escravo do sexo masculino e não pensou que seria uma mulher. A escrava parecia ter 10 anos, possivelmente por causa da desnutrição. Ela era magra e muito pequena, com longos cabelos castanhos um pouco crespos, e suas roupas grossas eram usadas sobre a pele escura e áspera. Ela parecia nervosa parada ali. Mas não era só ela, todos os escravos tremiam. Quando viram Zal sair, imediatamente se ajoelharam no chão, sem ousar se mexer. Mestre, o nome dela é Benz, disse Meg. Ela tem 20 anos este ano, e foi ela que veio até mim com as ervas daninhas tecidas. Zal assentiu. Ele sabia que neste mundo, os escravos não tinham nomes reais. Seus nomes geralmente eram apenas uma palavra, e essa palavra se tornaria seu nome. Ele olhou para a garota chamada Feijão e disse, levante a cabeça. Benz levantou a cabeça cautelosamente, mas não se atreveu a olhar para Zal, apenas olhando para os joelhos. Você se chama Feijão? Zal perguntou. Feijão baixou a cabeça. Sim, mestre. Onde você aprendeu a tecer ervas daninhas? Eu nem sempre fui um escravo. 2 anos atrás, eu era um plebeu. Minha família costumava tecer palha, então eu aprendi aos poucos. Zal assentiu. Embora essa garota chamada Benz falasse timidamente, suas palavras eram muito estruturadas. Parecia que ela era uma plebeia que tinha um pouco de educação. Pegue algumas ervas daninhas e teça algumas para mim. Feijão imediatamente fugiu. Quando ela voltou, ela estava segurando uma grande quantidade de ervas daninhas. Parece que ela estava bem preparada. Essas ervas daninhas pareciam ter sido encharcadas de água, o que as tornava muito mais flexíveis. Por favor, perdoe minha grosseria, mestre, Benz disse enquanto se sentava no chão e começava a tecer com as mãos. Parecia que ela estava fazendo um tapete. Suas mãos se moviam muito rápido, e logo apareceu um pequeno tapete trançado. A superfície do tapete era muito lisa e, embora fosse muito fraca, parecia bonita. Zal olhou para Benz que estava ajoelhado no chão. Bem, Feijão, o clã Buda está disposto a lhe dar uma grande recompensa. A partir de hoje, você não é mais um escravo. Então você não precisa se ajoelhar, apenas para saudar. Além disso, você terá uma sala separada e será pago um salário em prata pelo seu trabalho. Não só isso, você também se tornará parte do clã Buda. De agora em diante seu nome é Feijão Buda. Não, espere, esse não é um nome adequado para meninas. Você será chamada Daisy Buda. Todos ouviram o que Zal disse, mas nunca imaginaram que uma habilidade tão simples de tecer ervas daninhas seria capaz de torná-lo um plebeu. Além do salário, o mais importante era que ela também receberia o sobrenome de Zal. Muitos plebeus no continente não tinham um nome nobre. Feijão, não, agora deveria se chamar Daisy. Estava tão excitada que todo seu corpo tremia. Ela realmente não achava que se tornaria uma plebeia novamente, e não uma escrava. Tudo isso era como um sonho. A razão pela qual Daisy Buda teve a coragem de se levantar e ser a primeira a mostrar sua habilidade foi por causa do que aconteceu há 2 anos. Sua família realmente tinha suas próprias terras, embora fossem apenas 5 acres. Se eles evitassem ofender qualquer pessoa forte, eles seriam capazes de alimentar sua família. Além disso, seu pai tinha algumas habilidades de pedreiro, então eles não precisavam se preocupar com comida ou roupas. Mas então sua terra foi infestada por insetos nocivos comendo seus hectares de comida. E não foram só eles. Houve muitas pessoas que sofreram o mesmo destino com suas terras não rendendo nada, levando ao aumento dos preços dos alimentos. Sua família logo foi levada à beira da fome. Para deixar a família comer, seu pai teve que trabalhar dia e noite, até sofrer uma lesão, e por isso não pôde continuar trabalhando. Para conseguir um médico para seu pai, eles tiveram que vender suas terras e sua casa,
Mas ainda não havia dinheiro suficiente. Então eles não tiveram escolha a não ser pedir dinheiro emprestado a um nobre. Mas seu pai não aguentou e logo morreu. Incapaz de devolver o dinheiro, a nobreza levou sua mãe, seu irmão e ela como escravos. Mas por causa da dor, sua mãe também morreu. Antes de sua morte, seu único desejo era restaurar o status da família como plebeus livres. Mas reverter de uma identidade de escravo para um plebeu foi extremamente difícil. Antes de ser acolhida pelo clã Buda, Daisy viu muitos escravos que tentavam restaurar sua liberdade. Havia um homem que tinha uma filha que era escrava. Tentando libertá-la, ele vendeu sua casa para alguém da nobreza, mas ainda não conseguiu recuperar seu status de plebeia. No final, aquela garota logo foi torturada até a morte. Depois de ver algo assim, Daisy ficou mais cuidadosa e tentou não fazer as pessoas notarem ela, enquanto também cuidava de seu irmão, já que todos os irmãos tinham um ao outro. Mais tarde, depois que seu dono original a vendeu para um comerciante de escravos, Green finalmente os comprou, e eles foram levados para o Deserto Negro. Quando ela ouviu pela primeira vez o que Zhao disse sobre como fazer contribuições suficientes para o clã Buda os ajudaria a voltar ao status de plebeu, o coração de Daisy se comoveu. No início, ela não queria se destacar, com medo de que sua habilidade de artesanato não fosse sofisticado o suficiente para Zhao. Afinal, ela só podia tecer ervas daninhas. Mas depois de alguns dias de observá-lo, ela descobriu que, embora ele fosse da nobreza, ele não era o mesmo que ela encontrou anteriormente. Ele era muito fácil de lidar, e todos os dias ele lhes dava algo para comer, e até preparava um pouco de lenha para o aquecimento. Hoje, Daisy tentou se destacar porque seu irmão estava doente. Embora não fosse um problema tão grande agora, continuar assim seria perigoso. Como escrava, ela não tinha como salvá-lo, então ela tinha que descobrir algo. Depois de congelar por um momento, Daisy finalmente saiu da cabeça. Mestre, não posso aceitar sua recompensa. Só quero salvar meu irmão. Ele está doente. Ah, você tem um irmão. Fique tranquilo, eu não vou retirar a recompensa só porque você tem um irmão aqui. Que tal eu deixar seu irmão se juntar a você? Juntos, vocês dois vão retomar sua identidade como plebeus, também com o sobrenome Buda. Assim, qual é o nome dele? Onde ele está? E que doença ele tem? Margarida ficou chocada. Ela nunca pensou que Zhao realmente faria isso, mesmo permitindo que seu irmão voltasse ao status de plebeu. A realização do desejo de sua mãe trouxe lágrimas de excitação aos seus olhos. Ela soluçou alto. Mestre, meu irmão se chama Anne. Ele está agora em casa. Zhao assentiu. Você, levante-se. Agora você é um plebeu, não precisa ficar de joelhos. Agora me leve até seu irmão. Daisy obedientemente se levantou enquanto tentava se acalmar. Sob o olhar atento dos escravos, Daisy conduziu Zhao até a casa. Era uma casa de pedra, não muito grande, com apenas 20 metros quadrados, e com capacidade para 4 pessoas. Eles dormiam no chão, que simplesmente cobriam de ervas daninhas. Agora mesmo havia um homem deitado em uma pilha de ervas daninhas. Este homem parecia estar na adolescência. Seu corpo era bastante robusto e ele estava vestindo roupas grosseiras. Havia também o brasão do clã Buda marcado em sua testa. Mas ele não parecia muito bem. Seus olhos estavam fechados e havia um ar doente ao seu redor. Zhao olhou para Anne, depois virou-se para Merin. Vovó Merin, porque o rosto dela está verde. Mestre, parece que ele foi envenenado, provavelmente por causa daquelas ervas daninhas venenosas que vimos antes. Ele deve ter encontrado inadvertidamente aquelas ervas daninhas, e porque ele era fisicamente forte na época, ele provavelmente não sentiu nada até depois que voltou. Quando o veneno trabalhou lentamente seu efeito. Quem diria que esse tipo de erva tóxica teria um veneno tão forte? Então Zhao rapidamente perguntou, pode ser curado? Merin sorriu. Fique tranquilo, mestre. Pode ser curado. Ela sussurrou um feitiço e logo uma luz azul apareceu em suas mãos, que imediatamente se moveu para o corpo de Anne. Anne começou a emitir luz azul, seguida por uma onda de gás verde sendo forçada para fora dele, até que a luz azul ocupou totalmente o corpo de Anne. Eventualmente, sua tez lentamente voltou ao normal, e então a luz azul desapareceu. Zhao não esperava que a magia pudesse ser usada para desintoxicar. Parecia que ele havia subestimado a capacidade da magia deste mundo.
Como este mundo era uma civilização mágica, eles quase desenvolveram a magia até o limite. Agora não era surpreendente se eles pudessem fazer coisas tão incríveis. Mestre, ele foi curado do veneno, disse Merin. Basta deixá-lo dormir. Amanhã, ele estará de volta ao normal. Zhao assentiu, então se virou para Merin e disse, Vovó Merin, amanhã, por favor, arrume alguns quartos no castelo para Daisy e seu irmão. Eles agora fazem parte do clã Buda e não devem mais ser tratados como escravos. Viver em outro mundo. Capítulo 30. Quebrou a noite. Zhao deliberadamente deixou Daisy jantar com o clã Buda. Ele queria que Daisy desse um exemplo aos escravos, para que eles pudessem brilhar com nova vitalidade. Se os escravos queriam mudar suas condições de vida atuais, então a melhor maneira era ser mais criativo e pensar em algo. Daisy Buda estava muito nervosa. Embora ela agora tivesse um status de plebeia, ela também sabia que os plebeus não eram qualificados para jantar junto com a nobreza. Mas quando Merin serviu o jantar para todos, Daisy ficou chocada. Quando era plebeia, embora não o tivesse visto, ouvira falar das refeições que a nobreza comia. O quanto eles comeram, o que eles comeram, tudo desde a primeira refeição foi incrível. Ela até ouvira dizer que algumas das tigelas e pratos eram feitos de ouro ou prata. Então, quando Zhao a chamou para comer com eles, ela pensou que seria mais como esse tipo de situação. Vendo o que Merin estava servindo, ela não conseguia acreditar que o jantar de Zhao fosse pão comum, um pouco de sopa, legumes e carne. Zhao era o único que tinha carne, enquanto os outros não. Mesmo assim, o jantar deles não foi muito melhor que o dos escravos. Zhao havia notado como Daisy estava agindo. Desde que ela entrou na sala de jantar, ela estava tão nervosa que ela estava apenas parada ali, sem se atrever a sentar. Olhando para ela, ele não pôde deixar de rir. Daisy, venha e sente-se. Eu lhe dei meu sobrenome, então de acordo com as regras, você pode ser considerado parte do clã Buda. Não seja tão tenso e sente-se. Zhao falou enquanto piscava para Meg. Meg entendeu o que ele queria dizer, então foi até Daisy e sorriu. Irmã Daisy, sente-se. O mestre é muito tranquilo. Todos os dias nós comíamos uma refeição com o jovem mestre, então não se preocupe. Daisy sabia do status de Meg. Ela era uma serva do clã Buda. Em outros lugares, tal pessoa teria um status elevado, pelo menos muito mais alto do que os plebeus. Mas, nos últimos dias, ela estivera em contato com ela, então sabia que Meg era uma boa pessoa. Mesmo sendo ela quem cuidava dos escravos, ela não os maltratava, apenas certificando-se de que eles estavam trabalhando. Então a tensão de Daisy diminuiu lentamente. Depois que Merin colocou todas as refeições, ela olhou para Daisy, que ainda estava um pouco nervosa. Você não precisa ficar tão tenso. Fique tranquilo, o mestre é muito bom. Diga-me, você costumava ser um plebeu, certo? Então, como você se tornou um escravo? Com o olhar gentil de Merin, o último traço de nervosismo de Daisy desapareceu. Ela sussurrou sua história de como ela se tornou uma escrava. Zhao não disse nada, apenas ouviu em silêncio até Daisy terminar, então suspirou. Com a forma como os nobres agem, é um milagre que este mundo não tenha caído no caos. Daisy, se você quer ser uma serva do clã Buda, com seu status de plebeu, você receberá um salário mensal. Amanhã, siga Meg ao redor e aprender com ela. Embora Zhao estivesse animado com as ervas daninhas tecidas de Daisy, ele também sabia que sua habilidade de artesanato não ajudaria muito. Hoje, a razão pela qual Zhao recompensou tanto Daisy não foi por causa de sua habilidade, mas por sua coragem. Ela se atreveu a se destacar, então Zhao a recompensou por isso. Esperançosamente, Daisy se tornaria um exemplo para os escravos e os faria trabalhar mais. Depois do jantar, foram para a sala. Quando Zhao se sentou, ele disse a Daisy, Daisy, Bloquead e Roquead vão lhe enviar uma cama, junto com algumas roupas de cama. Cuide de seu irmão hoje. Amanhã de manhã, vá junto com Meg e faça o que ela lhe disser. Quando não há mais nada a fazer, peça algumas ervas daninhas e as mande para os escravos fora do castelo. O tempo tem esfriado um pouco ultimamente. As esteiras tecidas poderiam ser usadas para pendurar nas janelas para bloquear o vento frio. Daisy imediatamente disse, sim, mestre. Zhao riu levemente. Daisy, você agora é uma serva do clã Buda. Não uma escrava.
Você não precisa me chamar de mestre como se eu fosse seu dono de escravos. Me chame como se fosse um jovem mestre, como Meg e o resto faz isso. Ele então se virou para os dois homens. Bloquead e Roquead, vão trazer alguma roupa de cama para o quarto de Daisy e Anne. Daisy, voltem para cuidar do seu irmão. Os três se viraram e foram embora. Meg e Meirin estavam ao lado de Zhao e ouviram suspirar. Eu realmente espero que Daisy possa estimular os escravos, e então talvez os escravos possam fazer algo que possa ajudar o clã Buda. Meirin assentiu. Ela sabia o quão difícil era a situação do clã Buda. Embora eles trouxessem muitos suprimentos para o deserto negro, a maioria dos suprimentos era comida e roupas, e algumas ferramentas. Havia muitas coisas que eles não compraram, senão teriam dado uma cama a cada um dos escravos. Embora agora não houvesse pressão por comida, eles sempre tinham que se preocupar com o pantano de carniça. Meirin e Meg estavam confiantes em suas habilidades. Ela acreditava que mesmo que houvesse algumas bestas espirituais, elas poderiam lidar com elas. Não esqueça que ela era uma maga de água de 8º nível, enquanto Meg era uma maga de 6º nível. E Bloquead e Roquead eram guerreiros de 6º nível. Então eles tinham habilidade suficiente para lidar com certas situações. A razão pela qual Meirin não ousava ficar à vontade era porque ela não tinha certeza de si mesma quando se tratava do pântano de Carniça. Essa era uma das 5 áreas proibidas no continente. Mesmo que um mago de 9º nível entrasse, eles não necessariamente seriam capazes de sair, muito menos um mago de 8º nível como ela. Mesmo que eles não fossem para o pântano de Carniça e fossem atacados por muitas bestas espirituais, ela não poderia dizer com certeza que poderia repeli-los. Então ela não se atreveu a ficar à vontade. Nesse momento, Zhao se levantou de repente e se virou para Meirin. Vovó Meirin, estou indo para o espaço. Os rabanetes mágicos amadureceram e eu tenho que colhê-los. Você quer vir? Meirin balançou a cabeça. Não, não desta vez, mestre. Vou limpar a cozinha. Deixe Meg acompanhá-lo. Zhao assentiu e virou-se para Meg. Meg, você quer vir comigo para um determinado lugar? Este lugar é o maior segredo do clã Buda. Só eu, vovó Meirin, Bloquead e Roquead sabemos disso. Nem mesmo o vovô Green sabe disso ainda, então não mencione isso para os outros. Meg viu como Zhao estava solene. Ela não pôde deixar de se virar para olhar para Meirin, que disse, Meg, escute o jovem mestre. Meg imediatamente acenou com a cabeça. Sim, mestre. Pode ficar tranquilo, eu certamente não vou contar a ninguém. Com um único pensamento, eles entraram na fazenda espacial. A reação de Meg foi quase como a de Meirin, virando a cabeça para frente e para trás enquanto olhava para os rabanetes e mudas de milho que estavam começando a crescer. Olhando ao redor deste espaço mágico, ela entendeu por que este era o maior segredo do clã Buda. Esta era a esperança do seu renascimento, por isso tinha que ser levado muito a sério. Zhao explicou tudo sobre este espaço enquanto colhia separadamente os rabanetes e as folhas de rabanete. Depois de colher os rabanetes, ele acessou sua loja e comprou outro saco de sementes de rabanete. Agora ele só tinha 50 moedas de ouro. Claro, ele poderia ter apenas plantado seus outros sacos de sementes, mas agora não era hora de plantar culturas diferentes. Quando terminou, Zhao virou-se para Meg e disse, Meg, este espaço é a esperança de nosso clã Buda, então não diga nada sobre isso aos outros. Meg era severa. Mestre, não se preocupe, eu entendo a gravidade. Não vou falar sobre isso. Ao ouvir isso, Zhao assentiu. Vamos sair. Com pensamento, os dois apareceram na sala. Bloquead e Roquead voltaram, mas os dois não ficaram surpresos com o súbito aparecimento de Zhao e Meg. Eles já tinham ido ao espaço, então sabiam como era. Bem, devemos todos descansar, disse Zhao a todos os presentes. Amanhã, teremos muitas coisas para nos manter ocupados. Meg, lembre-se de ensinar muito a Daisy. Tendo dito isso, Zhao caminhou lentamente em direção ao seu quarto. Deitado na cama, Zhao teve a chance de pensar no que fazer a seguir. Agora ele estava quebrado com apenas 50 moedas de ouro sobrando. Se precisava vender alguma coisa no espaço, preferia vender rabanetes. Antes de Gren voltar, os rabanetes não têm muitos usos, exceto as folhas de rabanete. Mesmo que ele decidisse vender os rabanetes, ele ainda não teria que se preocupar com o que alimentar os coelhos de olhos azuis. Não só isso, ele ainda tinha milho,
que seria útil como alimento. Então Zhao não pretendia vender o milho. Viver em outro mundo. Capítulo 31. Pedra de moinho com um pensamento. Zhao entrou em sua fazenda espacial. Desta vez ele não levou ninguém com ele. A razão pela qual ele permitiu que Meirin mergulhassem ao redor do espaço era para garantir sua ajuda para o clã Buda. Uma vez que eles soubessem sobre a fazenda espacial, eles estariam mais confiantes sobre o futuro. Com o deserto negro jogando-os em uma crise após a outra, se eles perdessem a confiança, tudo estaria acabado. Na fazenda espacial, Zhao vendeu imediatamente seus rabanetes, mas desta vez apenas 3/4. Isso lhe rendeu um total de 1.500 moedas de ouro, além de suas 50 moedas de ouro originais. E se ele usasse essas moedas para comprar sacos de sementes de rabanete, ele poderia plantar 10 novos lotes de rabanetes. De qualquer forma, os rabanetes foram capazes de lhe render muito dinheiro. Se vendesse o resto, poderia ganhar ainda mais, mas decidiu esperar até que Gren voltasse. Talvez então ele pudesse comprar alguns livros sobre plantas para poder decidir quais seriam as melhores colheitas para cultivar no futuro. Mas agora ele sabia muito pouco sobre as plantas que cresciam no continente. Amanhã, ele receberia outro lote de rabanetes. Ele havia dito a Gren que tinha 80.000 kati, então, embora tivesse vendido 3/4 de seu suprimento de rabanete, com este novo lote, ele teria temporariamente uma quantidade suficiente. Mas embora vender aqueles rabanetes lhe desse 1.500 ouros, ainda não era suficiente. Zhao se sentiu muito impotente. Seu nível era muito baixo. Mesmo se ele quisesse comprar sementes de classificação mais alta, ele não poderia. Com uma velocidade tão lenta, ele não sabia quanto tempo levaria para subir de nível. Deixando a fazenda espacial, Zhao logo adormeceu em sua cama. Na manhã seguinte, Zhao foi acordado pelo espaço lhe dizendo que seus rabanetes haviam amadurecido. Mas não eram apenas os rabanetes, o milho também estava prestes a amadurecer. Zhao imediatamente colheu os rabanetes, depois comprou outro saco de sementes de rabanete. Como parecia que o milho precisaria de apenas mais alguns minutos para amadurecer, Zhao decidiu não deixar a fazenda espacial ainda. Em vez disso, lavou o rosto e enxagou a boca enquanto esperava. Olhando para aqueles milhos, Zhao se sentiu um glutão. Em sua vida passada, ele morava na cidade do norte. Na época, ninguém considerava o milho um alimento básico, mas às vezes eles o comiam como refeição, e era bom. Zhao ocasionalmente comia algumas vezes também, como quando viajava para as áreas rurais para visitar seus parentes, que lhe davam panquecas de fubá. Delicioso! As panquecas de fubá eram completamente diferentes das que se compravam na cidade. Embora ambos fossem feitos de fubá grosso, suas panquecas eram servidas com uma sopa perfumada, junto com um pouco de arroz vermelho crocante. Cada mordida da crosta liberava uma lufada de fragrância. Pensando nisso, Zhao não pôde deixar de salivar. Ele sorriu enquanto engolia sua saliva. Mas apesar de ter comido esse mingau de fubá com panquecas, ele não sabia fazer. Processar o milho parecia muito problemático, pois ele teria que moê-lo em farinha de milho. Em sua vida passada, o processamento de milho era muito simples. Tudo o que você precisava era encontrar uma fábrica de processamento de alimentos com as máquinas certas. Mas aqui foi um pouco mais difícil. Eles simplesmente não tinham um moedor para processar o milho. Zhao suspirou, mas então a voz soou. O milho estava maduro. Zhao imediatamente colheu esse lote de milho e depois replantou mais nos 2 acres. Mas enquanto olhava para o campo de milho, não conseguia descobrir como processá-los. De repente, o inteligente Zhao descobriu algo sobre seu problema. As pessoas devem ter moído milho por muitos anos antes de usar máquinas. Naquela época, as pessoas não eram estúpidas, certo? Então, como eles processavam o milho? Zhao deu algumas voltas no espaço, tocando habitualmente a testa, pensando em como seus ancestrais processavam milho. De repente, ele deu um tapa na cabeça quando finalmente se lembrou de algo que tinha visto na TV. Era algo que não era usado há muito tempo, mas às vezes você o via nas áreas rurais. Pedra do moinho. Sim, quando Zhao foi até seus parentes que moravam em áreas rurais, ele viu um disco. O disco não era usado agora, mas a população rural ainda os tinha. Por curiosidade, ele perguntou sobre o disco. Disseram-lhe que as pessoas colocavam arroz ou milho na superfície e depois rolavam outro disco em cima para moer. Mais importante,
Ele só precisava de algumas pedras e um pouco de madeira para fazê-lo. Embora eles não pudessem extrair tantas pedras da montanha, deveria ser suficiente, já que não precisavam de tantos materiais bons. Pensando nisso, Zhao imediatamente deixou a fazenda espacial e olhou para o céu lá fora. Meg também deve estar de pé. Zhao abriu a porta de seu quarto e saiu. Zhao encontrou Meg e Daisy que levavam 2 bacias de cobre para seu quarto. Quando viram Zhao, Meg não pôde deixar de ficar surpresa. Mestre, como você está acordado? Você já se lavou? Acabei de acordar cedo e já me lavei. Daisy, seu irmão está melhor? Daisy, que estava atrás de Meg, disse rapidamente, mestre, o irmão é bom. Ele está esperando lá fora para conhecê-lo. Zhao sorriu. Esse não é o tipo de lugar para uma audiência. Vá ligar para Anne e diga a ele para me encontrar na sala de estar. Tenho algo para perguntar a ele. Meg ficou atordoada por um momento, mas não disse nada. Ela seguiu Zhao enquanto eles iam para a sala de estar, enquanto Daisy saía para chamar seu irmão. Havia uma diferença entre as partes principais do castelo e os quartos dos empregados. Os servos, como Daisy e Anne, moravam nos quartos de um pequeno prédio atrás da parte principal do castelo. Embora agora fossem plebeus e tenham recebido o sobrenome de Zhao, suas identidades ainda tinham um longo caminho a percorrer para alcançar alguém como Meg. Eles só podiam ser considerados como servos comuns. Logo, Daisy voltou com Anne. Seu irmão parecia melhor, um pouco magro, mas ainda muito forte. Embora não parecesse alguém que estivesse morrendo, ainda estava de cabeça baixa e não ousava falar. Daisy foi na frente e parou na frente de Zhao. Mestre, eu trouxe Anne. Zhao assentiu. Ligue para ele. Eu tenho algo para perguntar a ele. Daisy o chamou imediatamente, e quando ele chegou na frente de Zhao, ele se ajoelhou e fez uma reverência. Anne cumprimentou o mestre. Obrigado, mestre, por sua gentileza. Parecia que Daisy havia contado tudo a ele. Embora ele se referisse a Zhao como mestre, ele não estava dizendo que Zhao era seu dono de escravos. Você não precisa ser tão educado, disse Zhao. Você agora faz parte do clã Buda. Levante-se e responda a minhas perguntas. Anne curvou a cabeça e disse, mestre. Ele então se levantou, mas metade de seu corpo ainda estava curvado e sua cabeça estava baixa, com medo de olhar para Zhao. Zhao não pôde deixar de franzir a testa quando viu a aparência de Anne. Ele não gostava quando as pessoas agiam dessa maneira com ele. Embora Anne não fosse mais uma escrava, ele ainda agia como tal. Anne, olhe para cima. Você tem que lembrar que agora você faz parte do clã Buda. Você é um plebeu livre. Mais tarde, sempre que você sair, você não deve perder a face para o nosso clã. Não se ajoelhe e haja como um escravo. Isso fará com que as pessoas menosprezem nosso clã Buda. Vendo que Zhao parecia zangado, Daisy e Anne se ajoelharam enquanto se curvavam. Por favor, mestre, castigue-nos. Zhao suspirou. O que ele acabou de dizer? Levante-se, levante-se. Os dois se levantaram e Zhao notou que as costas de Anne estavam o mais retas possível. Anne, deixe-me perguntar. Você conhece alguma habilidade de pedreiro? Anne disse rapidamente. Sim, mestre. Meu pai era pedreiro. Aprendi um pouco com ele. Embora não seja muito proficiente, ainda posso construir algumas coisas. Zhao assentiu. Isso é bom. Eu vou te dar um desenho. Veja se você consegue construí-lo. Se você puder, então organize imediatamente algumas pessoas para minerar pedras. Eu quero que isso seja feito o mais rápido possível. O coração de Anne não pôde deixar de apertar, mas ele ainda se curvou. Sim, mestre. Viver em outro mundo. Capítulo 32. Plantando sementes. Zhao subiu para o escritório, seguido por todos os outros. O escritório era onde Gren havia preparado alguns livros. Embora não houvesse muitos livros, não havia falta de papel e caneta. Vendo a caneta, os olhos de Zhao se arregalaram de surpresa. Era uma coisa incrível feita de ossos de animais, com a ponta feita de metal, como uma espécie de combinação entre o antigo e o moderno. No entanto, o jornal não era nada para se gabar. Zhao imaginou que o papel seria branco, mas na verdade era amarelo. Parecia papel craft, que Zhao se lembrava de ter visto quando era pequeno. Das memórias de Adam, embora houvesse momentos de prazeres sensuais, havia pouco a fazer e sobre escrever no papel, o que mostrava que tipo de personagem Adam era.
Zhao pegou a caneta e começou a desenhar formas simples no papel. Depois que ele terminou, ele deu a An. An olhou para o desenho e disse: Mestre, eu posso construir isso. Embora não seja exatamente a mesma coisa, eu já construí algo parecido. Isso assegurou Zhao. Bem, faça um bom trabalho. Ele então se virou para Meg. Meg, você vai providenciar 40 homens para seguirem An até a montanha. Os homens restantes devem ir colher algumas ervas daninhas, enquanto as mulheres aprendem a tecer ervas daninhas com Daisy. Com sorte, eles seriam capazes de fazer esteiras suficientes para pendurar no chão e janelas de suas casas. E se os escravos sentirem muito frio de dormir no chão, você pode pegar os talos de milho e colocá-los no chão para os escravos dormirem. Temos muito poucos suprimentos à mão, incluindo camas. Se eles dormissem no chão, eles poderiam adoecer, então colocar alguns talos de milho em camadas deve servir como uma cama. Zhao então tentou pensar se havia mais alguma coisa que ele esqueceu de mencionar. Além disso, se algum dos escravos mostrar suas habilidades, você deve me contar sobre isso. Depois que a reunião terminou, Zhao e todos os outros saíram do escritório. Eles entraram na sala onde encontraram Meirin, que lhes disse que o café da manhã estava pronto. À mesa, Zhao contou a Meirin o que havia preparado para hoje. Meirin não fez objeções. Ela acreditava que o que Zhao fizesse tornaria a vida melhor. Depois do café da manhã, Meg imediatamente fez o que Zhao disse. Ela reuniu as mulheres para fazer esteiras de ervas daninhas, enquanto também fazia com que alguns homens seguissem Anne para encontrar pedras que fossem adequadas o suficiente para fazer o disco para a pedra do moinho. Vendo todos trabalhando duro no castelo, Zhao e Meirin foram para o lago subterrâneo e viajaram para o vale. Desta vez foram apenas os dois. Embora não houvesse nenhum perigo, Meirin achava que era mais fácil com uma pessoa a menos. Logo chegaram ao vale. Embora Zhao tivesse melhorado a terra que ontem, nada havia mudado porque ele só podia melhorar um mu de terra por dia. Depois que ele terminou o melhoramento da terra de hoje, Meirin disse: Mestre, amanhã devemos chamar os escravos para arar o solo aqui para que possamos plantar alguma coisa. Zhao balançou a cabeça. Ele queria usar este pedaço de terra para fazer um teste. Ele não se esqueceu da primeira vez que recebeu um aviso da pequena Pá, dizendo-lhe que poderia ser levado para fora do espaço. Ele queria ver se ele o tirasse, se ainda estaria sob seu controle. Se fosse, ele seria capaz de arar a terra todos os dias. Vendo Zhao balançando a cabeça, Meirin sabia que ele mesmo faria algo. Com um pensamento, uma pequena Pá imediatamente voou para fora do espaço. Sem parar, começou a arar e depois a semear. Ele então pensou nas sementes de milho, e as sementes também voaram para fora do espaço, caindo nos pontos no solo que foram semeados. Zhao sentiu-se seguro depois que as sementes foram enterradas. Mas então ele encontrou um problema. Ele descobriu que a pá e as sementes não podiam sair do alcance da terra da fazenda. Além disso, ele não podia fazer nada muito complicado com eles. Por exemplo, a pá só poderia ser usada para arar e nada mais, e as sementes só poderiam ir para o solo e não para qualquer outro lugar. Ele também queria ver se a água poderia fazer mais alguma coisa além de melhorar o solo, mas nada aconteceu. Zhao sentiu descontentamento. Se ele pudesse ter mudado o que a água faz com sua mente, então talvez ele pudesse tê-la usado como uma arma ofensiva. Infelizmente, ele só podia regar o solo. Embora Zhao não estivesse satisfeito, Meirin ficou muito chocada. Ela não tinha ideia de que Zhao pudesse usar esse método para a agricultura. Ele era como um deus. Depois de mais de 2 horas, 10 acres de terra foram plantados. A pequena pá imediatamente voou de volta para o espaço. Mesmo sendo apenas 10 acres de terra, Zhao se sentiu muito satisfeito com o trabalho de hoje. Ele então se perguntou sobre algo e se virou para Meirin. Vovó Meirin, você pode usar seus feitiços para derramar água neste lugar? Meirin, depois de se recuperar do choque, assentiu com a cabeça e caminhou ao lado da piscina. Sussurrando um encantamento, uma massa de vapor de água se ergueu da piscina e então se juntou no ar. Finalmente, uma chuva leve caiu. Zhao ficou novamente impressionado com a magia, sentindo que era realmente incrível poder criar chuva artificial. Na verdade, o que Zhao não sabia era que nem todos os magos podiam fazer isso. Como Meirin, apenas um mago sênior poderia fazer isso. Isso era magia suplementar, não agressiva.
A magia ofensiva era muito mais simples. Sob o controle de Merin, uma vez que o solo ficou molhado, ela imediatamente interrompeu seu feitiço. Zhao olhou para as terras da fazenda com uma sensação de cumprimento. Depois se virou para Merin. Vovó Merin, ao contrário de dentro do espaço, as plantações não amadurecem tão rapidamente. Então isso é tudo que podemos fazer. Devemos voltar. Isso é o máximo que eu poderia fazer para melhorar a terra da fazenda em um dia. Merin assentiu e o seguiu até a caverna. Enquanto viajavam sobre a água, Zhao esperava que um dia pudessem passar por cima de um barco. Mas eles não tinham muitas coisas que pudessem ser usadas como materiais de construção de barcos. Então tudo o que ele podia fazer era ter esperança. Os dois tinham acabado de sair da caverna do outro lado do lago quando ouviram o som de cânticos. Zhao e Merin foram investigar e encontraram os escravos tentando retirar uma pedra das minas. Zhao rapidamente passou. Ele primeiro olhou para a pedra, mas é claro que não sabia dizer se a pedra era boa ou ruim. Ele só queria ver se a pedra era grande o suficiente. A pedra tinha cerca de 5 metros de altura com um diâmetro de cerca de 3 a 5 metros. Vendo isso, obviamente o peso não era leve. Eles tinham muita corda amarrada em volta da pedra para tentar carregá-la para fora da mina. Zhao disse rapidamente: "Abaixe a pedra. Vou trazê-la de volta para o castelo. Vocês todos vão continuar explorando as minas para procurar mais pedras." Os escravos pareciam confusos. Eles sabiam o quão pesada era a pedra. Como ele poderia carregá-lo sozinho? Não ajudou que Zhao não tivesse explicado que ia usar o espaço. Embora não entendessem, não se atreveram a ir contra ele. Então imediatamente colocaram a pedra no chão e tiraram a corda. Uma vez que a corda foi retirada, Zhao acenou com a mão e a pedra foi colocada em seu celeiro espacial. Os escravos ficaram atordoados ao ver essa habilidade milagrosa. Embora houvesse itens no continente que pudessem fazer isso, essas coisas geralmente eram de propriedade apenas de grandes nobres. Mesmo pequenos nobres não podiam pagar. Os escravos só ouviram falar dele e nunca viram ninguém usá-lo. Eles pensaram que Zhao havia usado magia, então todos eles estavam muito animados em seus corações. Então nosso dono era um mago poderoso, era o que todos pensavam. Zhao não ficou. Seguido por Merin, ele caminhou em direção ao castelo. No caminho, eles viram vários escravos do sexo masculino na montanha cortando ervas daninhas. Zhao os ajudou a transportar as ervas daninhas. Como eles eram muito soltos e leves, esses escravos deveriam ser capazes de trazer as ervas daninhas de volta por conta própria. Finalmente, eles voltaram para o castelo. Na praça do castelo, encontraram muitas mulheres sentadas, tecendo tapetes de mato com merchandising. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Também siga o Instagram do canal. As votações para novas obras serão feitas lá. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solém irmãs, Solém irmãos.